Graças a Deus, amém? Meus irmãos, nós já vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Quero convidar aqui o pastor Adalto Peixoto, será o preletor nesta noite. Digo mais, quem tem ouvidos, que ouçam o que o Espírito diz à igreja, amém? Paz do Senhor, meus queridos. Paz do Senhor, meus queridos. Bom é estarmos na presença de Deus, amém? Louvar a Deus por mais essa oportunidade. Obrigado, Tiago, pelo convite. Rever o pastor Anderson, Deus que abençoa. Amigão, coração, tenho orado muito pelo Senhor. Eu sei que o Senhor tem orado muito por mim, amém? Rever os queridos na retaguarda, Deus que abençoa. Irmãos, meu filho iria vir, meus irmãos, a louvar. Só que o pastor presidente lá, né, falou não, ele congrega aqui, então ele tem que vir cantar aqui hoje. Ficou 2 meses fora e a gente não pode passar por cima da ordem, né, meus irmãos? Eu mandei um áudio pro Tiago ali, pedi ele para mandar um áudio para ele, comunicando, né? Mas eu creio que não vai faltar oportunidade, amém? Ó, não aumenta o som não, porque daqui a pouco começa a gritar, aí você vai mandar abaixar. Queridos, sem mais delongas, abra comigo em Mateus capítulo 26. Foi o texto que Deus me deu para compartilhar com os irmãos nessa oportunidade. Rever a mãe do Tiago também, Deus abençoe. Tive o privilégio de comer umas paçoca na casa do Tiago. Deus abençoe, amém? Mateus 26. Agora encontro o versículo 46. Eu fui ministrado por essa palavra. Deus me deu uma inspiração e eu quero compartilhar algo de Deus para nós nesta noite. Todos encontraram? Diz assim: levantai vós, portanto, e eis que é chegado o que me trai. Amém? Podei vos assentar. Queridos, no máximo 25 minutos eu devolvo o microfone. Quando nós olhamos para o versículo 14, 15 e 16 de Mateus 26, nós vamos entender que há um plano elaborado para poder trair Jesus Cristo. Quem está envolvido neste plano? Judas, os principais sacerdotes. A Bíblia vai nos dizer claramente que depois que pesaram 30 moedas de prata e deram para Judas, agora eles estavam esperando uma oportunidade para poder entregar Jesus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 18:3, a Bíblia vai nos mostrar que as autoridades daquela época colocaram à disposição de Judas um pelotão de soldados e alguns guardas do templo para poder prender a Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que a oportunidade de entregar Jesus surgiu quando Jesus ele estava no Monte das Oliveiras. João, ainda no capítulo 18, versículo 2, João ele vai dizer que Judas ele conhecia bem o Monte da Oliveira, porque muitas vezes
Jesus, juntamente com seus discípulos, reunia no Monte das Oliveiras. Era um lugar aonde Judas conhecia. A Bíblia disse que depois que Jesus, ele verbaliza o texto que nós lemos nesta noite: levantai-vos, o traidor já está se aproximando. Assim que Jesus termina esta verbalização, a Bíblia vai nos mostrar que Judas vai chegar, e como havia combinado, Judas vai se aproximar de Jesus e vai dar um beijo em Jesus. E ali, Jesus ele vai ser preso. Mas o que chama a minha atenção, queridos, é o comportamento de Jesus diante da traição de Judas. O que chama a minha atenção é o equilíbrio de Jesus diante da traição. E quando eu comecei a ler o capítulo de número 26, eu comecei a ver como foi o dia de Jesus, ou melhor, como foi o dia da traição de Jesus. Deixar claro e evidente que nem todas as pessoas têm a mesma estrutura emocional, o mesmo equilíbrio para poder suportar uma traição. A mídia, ela mostra para nós fatos reais de pessoas que foram traídas em um sentido geral e cometeram homicídios. Pessoas que foram traídas em um sentido geral e cometeram suicídios. Pessoas que, quando foi traídas, entrou em um quadro de depressão profunda e hoje vive à base de remédios para poder dormir. A mídia também nos mostra que algumas pessoas, quando foram traídas, abandonaram a sua casa, abandonaram seus filhos, abandonaram tudo, e hoje vive na rua como mendigo, dependente de outrem para poder sobreviver. Pessoas que foram traídas e abandonaram a sua vida profissional. Pessoas que talvez você conheça, que cantava dentro dessa igreja, que cantava louvores como a menina cantou, a mãe cantou junto com a filha, o coral, e a igreja pegava fogo. A presença de Deus se manifestava. Agora essa pessoa já não quer mais cantar. Pessoa que se destacava dentro da igreja, pessoa que quando falava vamos para a casa de Deus, ela era destaque por causa da alegria, da empolgação de estar na presença de Deus. Tínhamos prazer de sentar ao lado dessa pessoa. A gente não via ela triste, a gente não via ela abatida, a gente não via ele ou ela angustiada. Mas de repente, essa pessoa, ela foi traída, e ela já não tem mais aquele prazer de vir para a casa do Senhor. Repito, acompanhando o dia de Jesus, como Jesus se comportou diante da traição. Primeiro, no dia da traição, Jesus orou. Primeiro, no dia da traição, Jesus orou. Quando nós olhamos dentro dos evangélicos sinóticos, fica-se perceptível que Jesus ele tinha uma rotina de oração, e Jesus ele não quebrava esta rotina de oração por nada. Vou repetir: Jesus ele tinha uma rotina de oração,
E Jesus, ele não quebrava esta rotina de oração por nada. E eu vou te provar. Quando você lê Mateus 26, 37, 38 e 39, a Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, a Bíblia disse que Jesus, ele ficou triste. Ele começou a entristecer. Mas Jesus, ele não excluiu o caminho da oração. Ainda no versículo de número 37, a Bíblia vai dizer que Jesus agora começa a ficar angustiado. Mas Jesus, ele não excluiu o caminho da oração. A Bíblia disse que Jesus começa agora a conversar com seus discípulos que estavam no monte com ele. E Jesus disse para eles: olha, eu estou angustiado, eu estou triste até a morte. Mas Jesus, ele não excluiu o caminho da oração. Ele estava triste, ele orava. Ele estava angustiado, ele orava, ele sentia o arrepio da morte, mas ele orava. O que a Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 5, versículo de número 13? Tiago disse assim: estar alguém aflito faz o quê? Ore. No Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo disse assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Paulo, dentro da doutrina da oração, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17, em uma linguagem de hoje, Tiago disse assim, Paulo disse assim: permaneceis em oração. Como disse um dos grandes pregadores que admiro, Josué Brandão, ele disse em uma das suas pregações que nós somos a geração que menos ora. E o que é orar? Orar é conversar com Deus. Orar é falar com Deus. O que Jesus ensinou para nós dentro da doutrina da oração? Quando podes orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, faz um divã no seu quarto. Se for possível, puxa uma cadeira e fala: Deus, senta aqui, porque agora eu quero conversar contigo. Oramos mais quando nós temos necessidades específicas. Oramos mais quando nós precisamos de uma porta aberta. Em uma das ministrações do pastor Josué, ele dizia que nós precisamos orar buscando um relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos orar para poder nos relacionar com Deus. E é interessante, querido, que ele conta uma ilustração e ele fala desta maneira: quando nós dobramos o nosso joelho, o que Deus pensa de nós? O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de você? O que Deus pensa quando nós dobramos os nossos joelhos? Oração é conversar com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus, ele tem prazer de te ouvir. Deus, ele tem prazer de conversar com você. Lembra-se de Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia diz o quê? Que na viração, a Bíblia disse que Deus, ele descia para poder conversar com Adão. E o dia que Adão não estava no lugar aonde eles sentavam e conversavam, a Bíblia disse que a voz de Deus começou a andar dentro do jardim. E Deus dizia: Adão, onde tu está? Adão, onde tu está? Adão, onde tu está?
E nesta noite tem nomes que Deus está chamando aqui. Maria, onde tu está? Isabel, onde tu está? Joaquim, onde tu está? Eu tenho prazer de me relacionar com você. Uma oração. Não estou imitando ninguém, mas eu gosto. Ela pode mudar toda a nossa vida, como mudou a oração, como mudou a vida de Jabez. Em 1 de Crônica, capítulo de número 4, a Bíblia disse que Jabez, ele fez uma oração e falou assim: Deus, me abençoa. Aí Deus ouviu e falou: está abençoado. Aí a Bíblia disse que ele foi o mais ilustre entre todos da tua família. Uma oração pode mudar a minha vida, pode mudar a tua vida, pode mudar a nossa vida, pode mudar a história da nossa família, pode mudar a história do nosso ministério. Ei, Deus quer que nós oramos. E Deus, por meio de Jesus, está nos ensinando: nunca quebre a rotina da oração, independente da circunstância que você estiver vivendo. Olha a oração que Jesus fez no Getsemane. Mateus 26. Diante da tristeza, diante da angústia, diante da morte que se aproximava, Jesus, ele dobra os seus joelhos e fala assim: Pai, se for possível, passa de mim. Gostei da senhora. Passa de mim este cálice. Eu te pergunto, Jesus, quando estava orando aqui, ele estava orando como homem ou como Deus? Como homem. A Bíblia disse em João capítulo 1:14, a Bíblia disse que o Verbo se fez carne e habitou entre. Se Jesus estava orando como homem, Jesus também tinha ou sofria o combate que Paulo falou em Gálatas capítulo 5:17. O combate do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Aí eu entendo que quando Jesus está dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, havia uma inclinação. O que é que eu aprendo aqui? Tem coisas na minha vida que eu não queria passar. Tem coisa na minha história que eu não queria passar. Tem momento na minha vida que eu, se eu tivesse o poder, a capacidade, eu iria virar a página, arrancar e falar: nunca vivi isto. Se eu pudesse deleitar algumas lembranças da minha mente, eu iria deleitar, eu iria apagar. Porque quando nós, aleluia, quando essas lembranças vêm para ferir, essas lembranças vêm para machucar. Eu não estou aqui para cutucar a ferida de ninguém. Eu não estou aqui para colocar o dedo no machucado e trazer lembranças catastróficas para a mente de alguém, não. Mas já que você passou por isso, já que você enfrentou isso, ou talvez você está vivendo uma fase terrível da tua vida, deixa eu te dizer uma coisa: não se desespere, não entre em pânico, não entre em desespero. Vai orar, vai orar,
Jesus, quando acaba: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu desejo, mas seja como tu queres, seja conforme a tua vontade. Sabe por quê? Quando você está orando, lembra-te que você tem um Pai que te consola. A Bíblia diz, querido, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Paulo disse assim, que o nosso Deus, Ele é o Pai de toda a consolação. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, Paulo falou assim, que Deus consola todos os abatidos. O que é consolar? Consolar é aliviar. Vou repetir: consolar é aliviar. Tem coisa que o remédio não alivia. Tem coisa, aleluia, estou sentindo Deus. Sabe, aquela famosa mãozinha nas costas não alivia. Tem coisa que o mais que você seja amigo, irmão daquela pessoa, a tua presença não vai aliviar. Tem coisa, querido, que é somente Deus que alivia de dentro de nós. É por isso que a Bíblia fala que Deus, Ele conhece o nosso coração. E sabe o que Deus está mandando eu profetizar aqui nessa noite? Isaías 40, versículo 1, está escrito: consolai, consolai, consolai o meu povo. Deus está mandando eu profetizar dentro desta igreja. É noite aonde Deus vai te consolar. Deus vai começar a arrancar aquela raiz de amargura. Deus vai começar a arrancar aquela angústia, aquela tristeza. Deus está mandando eu dizer que hoje é noite aonde Ele vai começar a limpar as gavetas da nossa alma, a julgar para fora toda a emoção negativa. Será que nessa noite você pode sentir o consolo de Deus, o alívio de Deus? Eu vou deixar você orar. Ore e fala com Deus: eis-me aqui, Senhor, me consola, me alivia, tira de dentro de mim. Assim, conta pra Jesus onde era a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Ei, conta pra Jesus aonde é a sua dor. Conta pra Jesus. Para de contar onde está a tua dor no Facebook, no Instagram, no Zap. Conta pra Jesus. Aproveita e fala: Jesus, ei, a minha dor está aqui, Jesus. A minha dor está aqui, Jesus. A minha dor está aqui. Ei, eu estou sentindo que Deus eu estou sentindo que já tem pessoas aqui nessa noite sentindo o alívio de Deus. Deus está arrancando esta dor. Deus está arrancando esta dor. Ele anda lá, ele anda lá,
xandereba canderébia. Uriandereba xábia. Amanda, olhe, a primeira coisa que Jesus fez no dia da sua traição, ele orou, ele falou com o Pai, ele buscou consolo do Pai, ele entrou na presença do Pai e pediu orientação. Ore a Deus. O Tiago falou comigo assim, ó, pode ficar à vontade, aleluia. Tem vezes que eu fico preso, irmão, mas meu negócio, meu corpo dá Ei, eu quero que você seja profeta para essa pessoa que está do teu lado. Ei, põe a mão no ombro dessa pessoa que está do teu lado e profetiza na vida desta pessoa. Seja consolada, seja consolado por Deus. Receba o consolo, o alívio de Deus. Ore por essa pessoa. Aleluia. Eita Deus! A casa é tua, Deus! A casa é tua, Deus! Iria lá baixerebanaga. Jesus foi traído, a segunda coisa que ele fez, primeiro ele orou e segundo ele restaurou sonhos. Já estou terminando. A Bíblia vai nos dizer em Mateus 26:51, a Bíblia diz assim: e eis que uns dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mateus não dá muitos detalhes, mas João, no capítulo 18, versículo de número 10, a Bíblia fala que foi Pedro que puxou a espada. A Bíblia fala que o servo do sumo sacerdote, ele se chamava Malco. E quando Pedro puxa a espada da bainha, a Bíblia diz o quê? Que Pedro corta a orelha direita. Vocês sabem? Não, eu já vi uma pregação assim. Mas hoje você não pode pregar nada que ele está imitando, né, irmão? Mas peraí. Aquele homem estava preparando para ser sacerdote. Ele estudou anos para ser um sacerdote. Mas quando você lê Levítico, capítulo de número 8, que fala da cerimônia, que fala do ritual para uma pessoa se tornar um sacerdote, a Bíblia disse que era necessário que o homem que fosse ser apresentado para o sacerdócio, que tivesse a orelha direita. Por quê? Porque no ritual, como está em Levítico 8, eles matavam
sacrificaram um animal. Moisés, ele pegou o sangue entre os dedos, e Moisés tinha que colocar sangue na orelha direita para completar o ritual. Só assim, aleluia, aquele homem que foi separado, que estudou, ele poderia cessar ser sacerdote. Se ele não passasse por esse ritual, aleluia, ele não seria sacerdote. Mas quando Jesus viu a orelha daquele homem no chão, Jesus, presta atenção, Jesus estava sentindo uma dor de uma traição. E tem mais, Jesus estava sendo traído por um amigo, porque Jesus tinha Judas como amigo, porque o próprio Jesus chama Judas de amigo. Você pensa que Jesus não estava sentindo nada ali? Ele estava. Só que, como Paulo falou, Deus nos consola para que nós venhamos consolar outrem. E a Bíblia diz que Jesus sentiu a dor daquele homem. A Bíblia disse que Jesus pega a orelha daquele homem e coloca no lugar. No dia da traição, Jesus estava restaurando o quê? Sonhos. Ei, talvez o seu nome não é Malco, mas talvez no dia da traição alguém destruiu o teu sonho, alguém destruiu os seus planos, alguém destruiu os teus projetos. Talvez naquele dia, talvez naquela noite, quando você viu cair diante dos teus olhos algo que você lutou anos, e você falar: acabou, não tem mais nada para fazer. Maldita a hora que eu acompanhei esta multidão. Mas o mais interessante é que aonde Jesus está, Ele restaura sonhos. E vou te dizer mais, querido, acredite você ou não, tem orelhas nessa noite voltando para o lugar. Eu estou sendo profeta de Deus para a tua vida. Não entender, não entendiu, então lá vai. Deus está mandando eu profetizar para alguém. Ei, não acabou ainda não. Continue sonhando, continue sonhando, continue planejando, continue sonhando. Você tem um Deus que restaura sonhos. Jesus, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Eu estou sonhando. Quem está sonhando junto comigo? Ele canta lá, baixerianta. Os meus minutos acabaram, mas eu tenho uma boa notícia. 2020 só está começando e Deus já está mandando eu profetizar. Fica tranquilo, fica tranquilo. O restaurador de sonhos chegou na tua vida. Fica tranquilo, fica tranquilo. O restaurador de sonhos chegou na tua vida. Olha para esta pessoa e fala: sonhe, continue a sonhar, porque Jesus restaura sonhos. Eu falei com a minha esposa, ela chegou dia 13 agora, ficou 2 meses viajando. E Tiago teve o privilégio de ir na minha casa, conhecer minha humilde residência, pastor. E eu falei assim, eu falei com minha esposa: este ano eu estou sonhando com aquela casa de 2 andares. Alguém olhou para mim e falou assim: é, negrão,
Você vai ter que dar muito plantão. Você vai ter que lavar muito sofá. Você vai ter que lavar muito carro. Aí Deus falou comigo assim: filho, sonhe lá em cima, sonhe alto, sonhe grande. Você vai morar este ano ainda na tua casinha de 2 andares. E sabe o que mais, pastor Anderson? Já comecei a levantar já a segunda parte. Aleluia. Sabe por quê, querido? Quando Deus quer, ninguém pode impedir. O homem pode por um momento interromper os nossos sonhos. Vou repetir: o homem pode por um momento interromper os nossos sonhos. Mas é nesta hora que nós precisamos exercer confiança plena em Deus. Se Deus falou, está falado. Lembra do que Josué falou no seu último sermão? Tudo aquilo que Deus nos prometeu, nenhuma palavra se perdeu, mas todas as promessas se cumpriu. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Irmãos, eu estou falando de um sonhador. Eu vim com a minha motinha aqui hoje. Eu falei: Deus, 3 anos sonhando com essa moto. E eu falava para minha esposa: eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar, porque é meu sonho. E graças a Deus, eu cheguei com ela vermelhinha, sem placa, e comecei a andar na cidade de Vespasiano assim, ó. E todo mundo que eu via, eu buzinava. E eu falava: foi Deus que me deu, viu? Eu sonhei e Deus realizou. Eu sonhei e Deus realizou. Eu sonhei e Deus realizou. Cadê os sonhadores? Cadê? Sonhe, aleluia! Jesus restaura a sua. Último, e eu entrego o microfone. Na noite em que Jesus foi traído, sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava comendo pão. O dia de Jesus foi comer pão. A Bíblia diz assim, ó: e tendo comido, vírgula, está em Mateus 26. Só que quando fala, eu vi o querido ali falando: o pão partido por vós. Não. Se você examinar Mateus 26, antes dele partir o pão, ele já estava comendo. Vou procurar aqui. Quer ver? Antes dele partir o pão, ele já estava comendo. Mateus 26, abre aí. Aleluia. Depois, primeiro ele comeu e depois ele partiu o pão e eles cearam. Mas antes ele já estava comendo. Como é que está escrito aí, amado? Enquanto comiam, o que é que ele fez? Primeiro ele estava o quê? Comendo. Depois ele foi celebrar a ceia. Eu estou falando, repita, eu ouvi uma ministração. Eu ouvi. Foi ali que Deus me inspirou essa reflexão. Só que Deus me deu essa reflexão em Mateus 26. Que primeiro Jesus estava o quê? Comendo, banqueteando, para depois celebrar a Santa Ceia. O que isso quer dizer, querido? Ei, se alimente, se fortifica. Para que serve o alimento? O alimento ele serve para fortalecer o nosso corpo. Sem alimento nós não sobrevivemos. Então Deus está falando com alguém: coma, beba, coma, beba, coma, beba. A vida continua. É porque tem muitas pessoas, já estou terminando. É que tem muitas pessoas que estão igual Elias.
coração, um pé de zimbro, deitou e falou: Deus, eu quero a morte, eu não aguento mais. Aí Deus se mandou o quê? Um anjo. Pão e água. Só que Deus cuida tanto dos detalhes, que Deus deu pão cru. Sim ou não? O pão estava onde? Pão assado. Só que nós estamos igual Elias. Nós comemos pão, bebemos água, e em vez de nós caminharmos, nós voltamos para o mesmo lugar e dormimos. Aí Deus teve que manifestar de novo e falar assim: Elias, pelo amor de Deus, come e bebe e faz o quê? E caminha, porque longa é sua caminhada. Não é comer e beber água aqui e voltar para a mesma rotina, não. É caminhar, é caminhar, é caminhar. O próprio Deus está falando: Elias, longa é tua caminhada. Deus está dizendo que se você parar, você vai perder o que Deus tem para você logo à frente. Então se fortifica, se alimenta, porque grandes coisas tem o Senhor por nós. Deus que abençoe. Fica de pé.